Quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração e tem sido desafio, e tem sido gostoso, e eu tenho tentado dar esses passos. Quero falar com você hoje sobre familiaridade e intimidade, ok? Diga, familiaridade e intimidade, amém? Vamos bater um papo, bem tranquilos, ok? Sem muita pressa, deixa Deus fluir no nosso meio. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5. Se não, você pode acompanhar no telão. Vamos ler alguns textos. Gostaria que você prestasse atenção, não se distraísse. Mantenha essa unção que está nesse lugar. Ok? Vamos preservar essa unção. Vamos deixar que a palavra nos toque. Vamos deixar que o Espírito Santo se revele a nós através da palavra. O texto diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Interessante esse texto. Ele está dizendo que o sumo sacerdote, ele representa o homem. Ele é o representante legal de todo o homem. Então, diante de Deus, ele leva a causa do homem e ele se apresenta diante de Deus representando todos os homens. No caso, toda a nação, todo um povo, toda uma região. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele existe para o benefício do homem. Ele não existe para o benefício de Deus. O sumo sacerdote não é favorável a Deus, mas o sumo sacerdote ele é favorável aos homens, pois ele está para benefício dos homens, a serviço dos homens, para favorecer aos homens. Essa era a função do sumo sacerdote, diferente do profeta. Nós encontramos o sacerdote no Velho Testamento, o sumo sacerdote, nós encontramos o profeta. Enquanto o sumo sacerdote ele é para o benefício do homem, o profeta ele é para o benefício de Deus. São funções diferentes, contrárias uma à outra. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés, ele é um profeta. Ele é um profeta. Quando nós vemos a cena de Moisés subindo ao monte, recebendo a instrução de Deus, ele desce da montanha, do topo da montanha, e ele se encontra com o povo. Agora, ele está de costa para Deus e de frente para o povo, porque ele está para benefício de Deus. O profeta, ele traz comando. O profeta, ele traz direção. O profeta, ele traz repreensão. O profeta, ele traz promessas da parte de Deus aos homens. Porque o profeta, ele é a serviço ou ao benefício de Deus. O sacerdote, por sua vez, ao contrário do profeta, ele fica de costa para o povo e ele fica de frente para Deus, porque ele leva a causa do homem a Deus. Ele está comprometido e o povo todo está envolvido com esse profeta, está embalado no pacote desse profeta. Então quando o profeta, do sacerdote, ok? Quando o sacerdote, ele fica de costas para o povo e ele entra na presença de Deus, no Santo dos Santos, onde ele entrava uma vez por ano, ele entrava para o benefício do homem, para uma ação intercessória do homem. Ele levava a Deus os pecados, as culpas, e Deus, por sua vez, liberava o perdão, liberava o favor, e esse sacerdote, através desse sumo sacerdote, todo o povo era abençoado, todo o povo era favorecido, ok? Então, ao contrário do sacerdote, ao contrário do profeta, um é para benefício de Deus e outro era para benefício do povo. Um trabalhava para Deus e outro trabalhava para o povo. Querido, o sumo sacerdote, ele tinha toda uma responsabilidade diante de Deus para representar o povo. O texto diz, todo sumo sacerdote, pode voltar lá, Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los. Representar quem? O povo. Representar quem? O homem. Representá-lo em quê? Nas questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Agora, interessante, porque todo o povo, quando você encontra na Bíblia, lê a Bíblia no Velho Testamento, os patriarcas, os sacerdotes, os profetas,
os reis, eles tinham uma grande expectativa nessa figura do sumo sacerdote. Então todos almejavam o dia do sumo sacerdote entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele levava a causa do homem, ele levava a causa da nação. Agora, se o sumo sacerdote fosse rejeitado, não fosse aceito, significava que toda a nação foi rejeitada, não era aceita. Se o sumo sacerdote fosse aceito, a oferta que ele levasse fosse aprazível e aceita perante Deus, significava que toda a nação recebia esse favor, recebia essa bênção. Então os olhos da nação estavam no sacerdote. A expectativa da nação estava fixada no sumo sacerdote. Conta a história que esse sumo sacerdote, ele amarrava uma corda antes de entrar no Santo dos Santos, no seu tornozelo, e ele entrava no Santo dos Santos. Porque se porventura Deus rejeitasse a oferta levada por esse sumo sacerdote, ele morreria. Ele morreria no Santo dos Santos. E ninguém podia entrar e remover o corpo de lá. Se entrasse, também morreria, porque a oferta foi rejeitada. Deus estava de costas para o povo. Então havia uma corda e junto com a corda, esse sacerdote tinha um sino, que a sua movimentação badalava o sino, então sabia que estava em atividade dentro do Santo dos Santos. Mas se o sino parasse de tocar, significava que o sacerdote tinha sido rejeitado. Agora, se o sacerdote fosse rejeitado, estava implícito algumas coisas. Por exemplo, a nação toda não podia olhar para o futuro. Por um ano, essa nação, ela não tinha promessas. Por um ano, essa nação não tinha esperança. Não havia esperança de colheita, não havia esperança de favor, não havia esperança de perdão, não havia esperança de justificação, não havia esperança de bênçãos, de presença de Deus, porque o povo, através do sacerdote, foi rejeitado. Então era tempo de melancolia, era tempo de depressão, era tempo de pobreza, porque a nação foi rejeitada por causa do sumo sacerdote. Então, queridos, quando você olha na lei, o dia da expiação era o dia mais valioso, mais precioso para Israel. Eles chamaram no futuro de o dia de Yom Kippur, que era o dia da purificação, onde o sacerdote tinha que se purificar, tinha que criteriosamente fazer os seus sacrifícios, porque sobre os ombros dele tinha uma responsabilidade. Deus precisa me aceitar, porque se eu não for aceito por Deus, toda a nação está rejeitada. Não haverá promessas, não haverá bênçãos, não haverá favor, não haverá perdão, não haverá expiação, não haverá chuva, não haverá o favor de Deus. Os inimigos vão nos destruir. E por um ano, a angústia e a depressão era o acompanhamento daquela nação. Agora, queridos, significava que a expectativa do homem no sacerdócio estava totalmente, era inteiramente de uma expectativa. Oh, sacerdote, capricha lá, rapaz. Não falha não. Se cuide. Faça direitinho o seu serviço. Porque nós dependemos de você. Querido, essa é a lei. Esse era o princípio. Agora, queridos, isso não mudou nada. Continua sendo essa lei. Agora, o que mudou foi o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Quem? Fala mais alto. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. E queridos, e a Bíblia nos diz que Jesus, ele foi aceito. Ele entrou no Santo dos Santos, ele sentou à direita do Pai. E se o nosso sumo sacerdote hoje foi aceito, significa que eu posso olhar para o meu futuro, eu posso olhar para o meu amanhã, eu posso olhar para as promessas, eu posso olhar para todo o favor de Deus, porque se o sacerdote foi aceito, eu estou aceito. Amém? Vocês estão aí, igreja? Vocês estão aí? Querido, ele aceitou a sua oferta. Agora a pergunta não é: será que eu estou puro? Será que eu estou aceito? Será que eu estou de bem com Deus? A pergunta não é essa. A pergunta não é eu. Mas a pergunta é: será que o sacerdote fez o serviço bem feito? Será que o sacerdote entrou? Será que o sacerdote não morreu? Será que o sacerdote está vivo? Essa é a pergunta. E ele está vivo. E ele foi aceito, e ele assentado à destra do Pai. Significa que há esperança, há promessas, há bênçãos, há vitória. Os inimigos não te tocarão. Aleluia! Aleluia! Querido, a questão é a qualidade do sacerdote.
Qual é a qualidade do sacerdote? Qual é o serviço que esse sacerdote fez? Enquanto os homens, no Velho Testamento, eles eram purificados, eles tinham que passar por uma cerimônia. O nosso sumo sacerdote, uma vez só, entrou, não morreu, porque ele tinha a qualidade de um sumo sacerdote. Então eu estou abençoado, significa que eu fui livre, as coisas aconteceram. Não tem a pergunta de quão bom eu tenha sido. Não é essa a pergunta. Talvez você está fazendo a pergunta errada, mas a pergunta é: quão bom foi o meu sacerdote? Quem é o teu sacerdote? Quem é o teu sacerdote? Diga para o teu irmão: você escolheu o melhor sacerdote que podia ter. Amém? A pergunta não é uma questão de quão merecedor da bênção eu sou. Talvez você está fazendo a pergunta errada. A pergunta é: o quão merecedor o sacerdote é. Amém? Não é uma avaliação de quanto favor eu tenho aos olhos de Deus. Não sou eu. Mas quanto favor aos olhos de Deus tem o sacerdote. Porque o sacerdote, ele é para benefício do homem. Ele é para o teu serviço. Ele é para o teu benefício. Ele é para teu favor. Então, se o sacerdote foi aprovado, toda a nação é aprovada. Se o sacerdote foi aceito, toda a nação é aceita. Se o sacerdote foi, a oferta que ele entregou foi agradável a Deus, toda a nação passou a ser agradável a Deus. Querido, tem uma boa notícia para você. Jesus é um sumo sacerdote e ele foi aceito por Deus. Então você é aceito. Você está favorável aos olhos de Deus. Amém? Amém, igreja? Essa é uma verdade. Querido, nós precisamos entender. A Bíblia nos diz, eu estava orando essa semana e Deus me deu uma palavra. E ele disse o seguinte: chegou o tempo. Querido, todo avivamento, ele provoca uma reforma. Todo avivamento, ele traz uma mudança. Ele traz uma reforma. E esse avivamento que nós estamos vivendo, que muitos estão dizendo que vai ser o último avivamento que vai tocar a terra. Depois desse, vem o arrebatamento da igreja. Esse avivamento, ele está trazendo uma reforma. E qual é a reforma principal desse avivamento? Ele está mudando a nossa mente. Enquanto outros avivamentos mudaram o tipo de culto. Antes haviam cultos tradicionais e veio alguns avivamentos e reformaram os cultos. E os cultos ficaram mais animados. Outros avivamentos trouxeram revelação da palavra. Antes não conseguimos entender a palavra. E alguns avivamentos vieram e reformaram a forma de interpretar a palavra. Esse avivamento que nós estamos vivendo hoje é o avivamento que Deus está renovando a nossa mente, reformando a nossa maneira de pensar. E onde nossos olhos estão se abrindo, e nós estamos entendendo quem é o nosso sumo sacerdote. E Deus tem dito, falou comigo essa semana: filho, assim como eu me identifiquei com vocês, através de Jesus, me fazendo pecado, me fazendo morte, me fazendo dor, eu me identifiquei com vocês, eu me fiz carne, eu me fiz gente, eu me fiz humano. Assim como eu me identifiquei com vocês, esse é o tempo de vocês se identificarem comigo. Vocês estão aí, igreja? Esse é o tempo de nós nos identificarmos com Jesus. Porque Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. 1 João capítulo 4, põe para mim por gentileza. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Amém? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele. Como Ele. Quem é esse Ele aqui? Quem é? Jesus. Ele está dizendo assim, ó: dessa mesma forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Somos como Ele. Somos como Ele onde, igreja? Lá no céu? Somos como Ele onde, igreja? Quando morrermos? Onde que nós somos como Ele? Neste mundo. Nós somos como Ele. E o que o Espírito Santo está dizendo para nós nesses dias: se identifique com Ele. Olhe para Ele. Deixe se identificar com Ele. Porque Ele se identificou com você. Ele, quando veio ao mundo, Ele se fez você. Ele se fez a tua imagem. Ele se fez a tua aparência. Ele se fez as suas fraquezas.
E ele fez um bom papel. E agora nós precisamos olhar para ele e nos identificar. Porque assim como ele é neste mundo, diga neste mundo. Mundo aqui, a palavra mundo, ela pode significar várias coisas. Ela pode significar tempo, era. Ela pode se identificar como geografia, mundo, espaço. Mas a palavra mais comum aqui, a palavra é aion, mundo. Significa era, tempo, agora. Ele está dizendo, assim como ele é, você é também agora. Nesse tempo, nessa era, nesse ambiente. Querido, nós somos iguais a Jesus neste mundo, amém? Querido, a pergunta aqui é, onde está o foco? O nosso problema é o foco. Porque quando Paulo diz, em Romanos, ele diz assim, em Romanos capítulo 4, Romanos 7, desculpe, põe para mim aqui, Romanos 7. Ele diz assim, porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Pode passar? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ele está dizendo que tem uma lei em mim, que não me deixa fazer as coisas certas. Que quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. E quando eu quero fazer as coisas que devem ser feitas, eu não consigo fazer porque tem uma lei em mim. Querido, o motivo da miséria, o motivo dos pecados, o motivo das falhas está em mim. Porque tem uma lei em mim que é contrária à lei do Espírito. Por que essa lei é tão forte? Por que essa lei prevalece tanto? Porque o foco está em mim. O foco está em eu olhar para mim. Eu olhar para o que eu mereço, olhar para o que eu faço, olhar para o que eu sou. E quando eu olho para isso, eu abro mão do sacerdote. Eu abro mão do meu sumo sacerdote. E eu preciso mudar o foco. E eu preciso me identificar com ele e não comigo. Eu preciso olhar para ele e não para mim. Eu preciso me identificar com o que ele é e não com o que eu sou. A maior dificuldade da igreja é porque nós olhamos demais para nós mesmos. Paulo diz, o que eu quero, eu faço, eu tento, eu procuro, eu quero. Ele diz, isso é uma lei que há em mim. E eu preciso me romper com essa lei. E eu preciso mudar o foco. O foco é ele. Olhando para Jesus. O autor, ele é o autor e ele é o consumador de uma fé que move montanhas, queridos. Amém? Vocês estão aí, igreja? Querido, Jesus é a minha verdadeira identidade. Quem eu sou? Eu sou Cristo. Eu sou como Cristo. Eu me identifico com Ele. Ele é o meu sumo sacerdote e eu estou nele. E se Ele foi aceito, eu sou aceito. Se Ele entrou, eu entro. Se Ele tem, eu tenho. Se Ele faz, eu faço. Se Ele é, eu sou. Se Ele foi, eu fui. O foco é Ele. Amém? Aleluia. Ele é a minha verdadeira identidade. Oh, glória. Vocês estão entendendo, igreja? Deixa eu me achar aqui que eu me perdi. 2 Coríntios capítulo 3. Olha só esse texto que interessante. E todos nós, diga todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Segundo a imagem de quem? Dele. O nosso sacerdote. Estamos sendo o quê? Transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Querido, muitas vezes, não sei quantos já ouviram, mas eu cresci ouvindo que a Bíblia é o meu espelho. Que eu tenho que olhar para a Bíblia. E eu encontro na Bíblia o meu espelho, eu encontro na Bíblia o meu reflexo, eu encontro na Bíblia o meu referencial. A Bíblia, uma direção para a minha vida, ok? Esse texto está dizendo que tem uma imagem que eu preciso contemplar. A imagem dele, ó. E todos nós com a face descoberta, contemplamos. A palavra contemplar ali é refletir a glória. A palavra em algumas versões é refletir a glória. Como em um espelho, onde eu olho e reflete a minha imagem. Agora, eu preciso que essa glória do Senhor reflita em mim como num espelho. Quando eu olho para a Bíblia precisa refletir em mim a imagem de Cristo. Querido, quando eu olhar para a Bíblia, eu não tenho que me procurar aqui na Bíblia. Pare de tentar se achar aqui na Bíblia. Pare de tentar se localizar aqui na Bíblia.
Quando você lê a Bíblia, você tem que encontrar Jesus. Você tem que encontrar o teu sumo sacerdote. Porque Ele é a tua imagem. É Ele que reflete a glória do Senhor na sua vida. É Ele que se mostra a você. É Ele que ensina a você. Porque a imagem dEle vem surgindo. Querido, como se pratica o cristianismo? Já percebeu que nós temos sempre aquela coisa, eu preciso praticar. Eu não posso ser somente ouvinte, mas eu tenho que praticar. E o que é praticar o cristianismo? Praticar no cristianismo, querido, eu entendo que não é fazer o que é certo, fazer aquilo ou não fazer aquilo. Deixar de fazer ou fazer. Mas praticar o cristianismo é olhar para Jesus. É olhar para a imagem que Ele tem refletindo em mim. Quando eu olho, o texto diz, volta lá. Ele diz que quando eu contemplo, segundo a sua imagem, eu vou sendo transformado. Conforme eu olho, eu vou sendo transformado. Conforme eu miro nele, a imagem dele vai sendo refletida em mim. Conforme eu vou olhando para ele, a imagem vai refletindo. Querido, essa é a prática do cristianismo. Olhar para ele. Olhar para ele. Encontramos um pescador com muita dificuldade de se manter estável, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, numa experiência, ele viu Jesus andando sobre as águas. A primeiro momento, em primeiro tempo, eles ficaram assustados. Quem é? É um fantasma. Mas de repente eles identificaram, não é um fantasma, é Jesus. E Pedro, você conhece a história, disse, se é o Senhor, deixa que eu vá até ti. Eu quero ir até você. Eu quero ser como você. Eu quero fazer como você faz. Eu quero ir onde você vai. Eu quero ser quem você é. E Jesus disse, venha. Venha. E a Bíblia diz que Pedro estava dentro do barco. E ele põe o pé para fora. No livro de Mateus diz que ele põe o pé para fora do barco. E ele começa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava com os olhos olhando para Jesus. Contemplando a imagem de Jesus. Contemplando a imagem de Jesus. Olhando para Jesus. Aquele que é. Ele estava igual. Ele também estava andando sobre as águas. Porque como ele é, nós somos nesse mundo. Vocês estão entendendo, igreja? A Bíblia diz que quando Pedro olhava para ele, quando Pedro não tirou os olhos dele, Pedro tinha a imagem dele em si. Fazia o que ele faz, era o que ele é, alcançou o que ele alcançou. Mas de repente, querido, Satanás entra em cena. E Satanás começa a colocar alguns pensamentos na mente de Pedro, dizendo, o que é que você está fazendo? Você não pode andar sobre as águas. Você está maluco, Pedro? Ninguém anda sobre as águas. Pedro, olha onde você está, Pedro. Olha, as ondas estão debaixo dos seus pés, Pedro. Isso não pode, você está quebrando algumas leis aí, Pedro. Lei da gravidade você está quebrando. Você está quebrando a lei da responsabilidade aí, Pedro. Você está maluco. Você não pode fazer isso. E a Bíblia diz que esse pensamento entrou na mente de Pedro. E Pedro tirou os olhos da imagem. Pedro tirou os olhos de Jesus. E ele olhou para as ondas. E viu quão grande eram as ondas. Ele olhou para a força do vento. O som do vento batendo nos seus ouvidos. E quando ele tirou os olhos. Quando ele deixou de contemplar. Ele começou a afundar. Ele afundou. Mas a Bíblia diz que quando ele olhava para Jesus. Ele era como Jesus. Ele fazia como Jesus. Querido, nós precisamos olhar para Ele. Querido, Pedro estava sobre o poder das águas. Quando nós contemplamos a Jesus, há um crescimento em nossas vidas. E nós ficamos sobre as ondas, sobre as águas, sobre a força do vento. Ficamos por cima. Satanás diz, você não pode fazer isso. Você está maluco, é? Não é assim que se faz. Você está quebrando leis, você está quebrando regras. Eu não sei. Eu só sei que eu estou olhando para Ele. E se Ele faz, eu faço. Se Ele consegue, eu consigo. Se Ele vai, eu vou. Se Ele tem, eu tenho. Amém? Olha para o teu irmão e diga para ele, não tire os olhos de Jesus. Querido, é o foco. É o foco que eu preciso ter. Paulo diz, tem uma lei, que você olha para ela, eu faço, eu tenho, eu sou, eu não tenho, eu não faço. Ele diz, não é essa a lei. A lei é contemplar Jesus.
Olhe e você vai ser transformado. Querido, não tire os olhos do espelho. Quando tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos do espelho, ele enxergou que estava fazendo o impossível. Não pode. E ele começou a afundar. Afundar aí, de acordo com alguns pregadores, de acordo com algumas mensagens que você já ouviu, afundar significa afundar na vida, afundar na carreira, afundar na saúde, afundar nas finanças, afundar na família. As coisas começam a ir mal, as coisas começam a afundar. Porque você tirou os olhos de Jesus. Querido, eu preciso manter os meus olhos em Cristo, ressurreto. Então eu estarei em um nível elevado, estarei sobre as ondas, sobre o vento, sobre todos os problemas. Porque Ele venceu, e se Ele venceu, eu venço. Amém? Querido, os problemas serão devorados como pão se eu olhar para Ele. A Bíblia diz que quando Caleb foi enfrentar os gigantes, e todo o povo estava dizendo, todos os demais, os outros 10 espias disseram, nós vamos ser destruídos, vamos ser pisoteados como gafanhotos. Josué e Caleb estavam olhando para a promessa. A promessa era um tipo de Cristo que viria. Eles estavam olhando para a promessa, eles dizem, nós vamos entrar nessa terra, e nós vamos devorar esses gigantes como pão, porque a promessa diz que nós vamos. Amém? Jesus é a promessa. Jesus é o que nós temos. Em Isaías 53:1, abre comigo lá. O texto está dizendo, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. O que é o braço do Senhor? Que braço é esse? Querido, esse braço é Jesus. Quem é que crê? A quem será revelado esse braço? Versículo 5, por gentileza. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Fomos curados. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Querido, esse texto, eu creio que você já entendeu esse texto fala de Jesus, esse texto fala do sacrifício de Jesus. Mas uma pergunta nesse texto, ele é o braço do Senhor. Mas o texto diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Em algumas versões diz assim, Deus ficou satisfeito em esmagá-lo. Deus disse, yes, esmaguei ele. E Deus ficou feliz, porque quando você é satisfeito, você fica feliz, certo? E aí, consegui, realizei. Ali a vontade do Senhor está dizendo, ele ficou satisfeito. Eu fiquei perguntando, mas Deus, tudo bem, Jesus morreu, Jesus foi esmagado, mas o Senhor ficou satisfeito com isso? O Senhor se alegrou com isso? Como que pode? O braço esmagado do Senhor. Foi esmagado o Filho de Deus. E Deus disse, é isso aí, esmaga mesmo. Consegui o que eu queria. Eu fiquei pensando nisso. E eu me lembrei, quem é pai aqui, quem já foi pai de criança aí de 30 quilos, deve saber o que eu vou contar aqui, né? Você já foi com o teu filho no shopping? Naqueles dias de movimento como esse? E se o teu filho é comum, é normal, é igual aos outros, você está cansado, porque se você vai com a tua mulher, mais ainda, né? Entra em todas as lojas. E você está lá com sacolas, já andou, já está cansado. A tua esposa está cansada, você está cansado. Agora o teu filho não fica cansado, ele fica irritado. É assim o teu também ou não? Ele fica ali, chora e se esperneia. Porque ele está cansado, mas o cansaço dele, a gente tem o controle da irritação, a gente disfarça, né? Mas eles não sabem disfarçar, eles ficam irritados. Eles gritam, eles choram, eles querem. E você não aguenta, os vendedores tudo olhando para você. Já passaram por isso? Ou é só o meu filho que faz isso? Pelo jeito é só o meu, né? Eu me lembro de algumas situações, mas uma que eu me lembrei foi que ele cansou. Eu estava irritado, já algumas horas dentro fazendo compra, e eu peguei ele no colo.
Peguei. E quando eu peguei ele no colo, ele estava cansado, ele dormiu rapidamente. E são mais de 30 quilos, querido. Né? E tudo bem, dorme, graças a Deus, dorme como um anjinho, né? Aquele suspiro. É legal ver eles dormirem, né? E ali, tudo bem, vamos embora. Aí tem que ir para o carro, estacionamento, sacola pendurada, a mulher na frente, querendo ir mais uma loja. Tô brincando, né, amor? Agora, depois que você fica um tempo com aquele 30 e poucos quilos no teu braço, um anjinho dormindo, né? Eu posso até imaginar, lembro da cena, as pálpebras rosadinhas, suandinhas, carequinhas. Estava dormindo, cansado. Tudo bem. Mas o teu braço, de algum momento em diante, começa a amortecer. Passaram por isso já, não? Começa a amortecer, e você não consegue, o carro está longe, e você vai indo, e está amortecendo, e ele dormindo como um anjinho. Você não sabe se quer pôr no chão, ou se quer acordar, você não sabe o que é pior, mas vamos lá, estamos chegando. E de repente parece que como se agulhas começam a entrar no seu braço. Cansa, né? Aquilo começa a doer, começa a formigar o teu braço, mas o carro está chegando lá, e você quer apurar, e tem gente na tua frente, tem que pagar o cartãozinho do estacionamento, e vai. E de repente você sente que o teu braço está esmagado ali, doendo, cansado. Mas ao mesmo tempo você olha para aquela criaturinha, que há pouco tempo parecia que tinha um não sei o que no couro dele, né? Tão irritado que ele estava. Mas agora está lá igual um anjinho. O braço em pandareco. Mas você diz assim, ele é meu filho. Eu amo ele. E você tem prazer que o teu braço está sendo esmagado. Você já esquece disso. Você fica satisfeito. Porque você ama o teu filho. A Bíblia diz que Deus esmagou o braço dele, o seu filho. O braço do Senhor foi esmagado. E ele ficou satisfeito. Porque aquele braço, o filho, representava eu e você. E ele diz, é isso mesmo. Esmaga mesmo. Porque eu amo meu filho. Eu amo minha filha. E ele, o que acontecer com ele, vai acontecer com eles. Amém? Queridos, assim como ele se identificou comigo, está na hora de eu me identificar com ele. Está na hora de eu entrar com ele. E agora eu quero pregar, agora vai começar a minha pregação. Familiaridade e intimidade. Nós precisamos entender quem é ele, para podermos olhar para ele e refletir essa glória em nossas vidas e sermos como ele é. Não é o que eu faço, mas é o que ele faz. Não é o que eu sou, mas é o que ele é. Caso contrário, querido, nós podemos caminhar com ele e ter uma familiaridade muito grande com ele, mas não termos a intimidade que ele tem. A Bíblia diz que houve os discípulos que andaram com Jesus. E a Bíblia nos diz que esses discípulos andaram o tempo todo com ele. Dormiram e acordavam com ele. Comiam com ele. Viajaram por várias regiões com ele. Ouviram ele, conversavam com ele, trocavam experiências com ele. Mas acredite, nenhum deles se comparou com a experiência daquele centurião que se encontrou com Jesus uma só vez e disse, eu sei quem é você, rapaz, eu sei quem é você, Jesus, eu sei que unção tem na sua vida, e eu sei que tem poder em você para curar o meu funcionário. Os discípulos andaram, comeram, dormiram, levantaram, passearam, pescaram, acamparam, oraram, mas tinham dificuldade de saber quem ele era. Se familiarizaram com Jesus, andaram com Jesus, mas aquele centurião não tinha tanta familiaridade, mas sabia quem ele era, tinha intimidade. Quando olhou, disse, eu sei quem é você, e eu sei o que você pode fazer. A mulher sírio-fenícia, diferente dos discípulos que andaram, se relacionaram, sabia o nome dos pais de Jesus, sabia onde Jesus morava, sabia toda a história de Jesus. Aquela mulher encontrou Jesus uma só vez e disse, eu sei quem é você,
sei quem é você. Maria, quando Jesus entrou na casa dela, diferente de Marta, que corria para lá, para cá, tentando arrumar a casa, porque era, afinal de contas, o mestre está na minha casa, tentando fazer uma comida gostosa, tentando arrumar a sala da melhor maneira, tentando fazer a casa ficar bonita para receber o mestre. A Bíblia diz que Maria sentou aos pés dele, porque sabia quem ele era. Sabia quem ele era. A familiaridade faz com que você conheça, faz com que você tenha até um certo tipo de conhecimento de quem é Jesus, mas a intimidade faz você extrair dele a glória. Eu sei quem ele é, eu sei quem ele pode ser, eu sei o que ele faz em mim. Vocês estão entendendo? A Bíblia nos conta de Davi. Davi é um tipo de Cristo, ok? O rejeitado, mas também era ungido. Foi rejeitado por todos, mas tinha a unção do Messias, a unção do rei ungido. Davi é um tipo de Cristo. E a Bíblia diz que Davi tinha um amigo, Jonatas. Conhece essa história? E Jonatas era um grande amigo de Davi. Fez pacto com Davi, pacto de amizade. Fez vários favores para Davi. Ajudou Davi, caminhou com Davi. Mas Jonatas não se identificou com Davi. Davi indo de caverna em caverna, de desertos em desertos. Nessa caminhada ele encontrou um grupo de pessoas, chamados valentes de Davi, que moraram na caverna com ele, que andaram nas cavernas, que andou nos desertos com ele, que estava com Davi aonde estava, se identificaram com Davi. Jonatas era amigo de Davi, mas não se identificou com Davi. Os valentes, aqueles moradores de caverna, se identificaram com Davi. E o resultado foi, Jonatas morreu muito cedo. Jonatas morreu muito novo, numa batalha contra os amalequitas. Morre ele, seus 2 irmãos, e morre o seu pai. Porque Jonatas, apesar de ser amigo de Davi, se identificava com seu pai, Saul. Agora os demais, que se identificaram com Davi, que andaram com Davi de batalha em batalha, de guerra em guerra, de caverna em caverna, de deserto em deserto. Quando Davi foi ungido rei, eles reinaram juntamente com Davi, como capitães, como líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000, eles assumiram o trono, o reino e o governo junto com Davi, porque se identificaram com Davi. Jesus é o nosso Davi, amém? E a Bíblia diz que ele subiu. E ele é sentado num trono e governa. E se você se identifica com ele, você reina juntamente com ele. Amém? A Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e os que receberam o dom da justiça reinarão em vida. Diga, em vida. Reinarão nessa vida através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós somos como ele é. Queridos, o foco é quem ele é, o que ele faz, o que ele tem, onde ele foi. Então se ele é, se ele faz, se ele tem, eu tenho, porque eu me identifico com ele. Amém? Que vamos parar de olhar para nós mesmos. Vamos parar de nos identificar com os nossos pecados. Vamos parar de nos identificarmos com as nossas fraquezas. E vamos nos identificar com Cristo. Porque o sacerdote é para benefício do povo. O sacerdote está para o teu benefício. Se o sacerdote fosse rejeitado, toda a nação é rejeitada. Mas se o sacerdote fosse aceito, então você também é aceito. E a boa nova é, ele foi aceito. E ele reina. E ele governa com grande poder. Então você também reina. Você também governa. Amém? Você está entendendo isso? Vamos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Familiaridade. Muitas vezes, como igreja, como crentes, nós andamos e andamos, conhecemos e conhecemos, mas não nos identificamos com ele. Paulo diz, contemplando a sua imagem, somos transformados. A prática do cristianismo, ouça igreja, a prática do cristianismo é olhar para ele. É olhar para ele. Olhe. Comece a olhar. Há uns dias atrás o Espírito Santo me desafiou. E ele disse para mim, faça tal coisa. E eu disse, eu não posso fazer.
E ele diz, faça. Eu disse, eu não posso fazer, é impossível fazer. E aí ele começou a falar para mim, se identifique com o teu sacerdote. Se identifique. E eu comecei a me identificar. Daí veio essa palavra. Eu comecei a olhar para ele. E queridos, o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração é, se ele é, você é. Se ele tem, você tem. Se livre dessa lei, que diz que eu tenho, eu sou, eu não faço. Se livra disso. E olhe para ele. Se ele tem riquezas, você tem. Se ele tem força, você tem. Se ele sentou no trono, você está sentado também. E à medida que o Espírito Santo ia me mostrando essas verdades, foi criando força dentro de mim. E de repente eu comecei a acreditar que eu também sou. Eu comecei a acreditar que eu também posso. Eu comecei a acreditar que eu também tenho. E eu tomei uma decisão. E eu fiz o que o Espírito Santo estava me dizendo. Enquanto eu olhava para mim, enquanto eu olhava para os meus méritos, para os critérios da lei que atua no meu corpo, eu tinha covardia, eu tinha medo, eu estava impedido de agir. Mas quando eu olhei para ele, aí Deus me fez lembrar de Pedro. Era impossível, não podia andar sobre as águas. Mas sabe quando é possível andar sobre as águas? Quando você olha para ele. Quando você olha para ele, a sua imagem é refletida. Você começa a ter o reflexo da imagem dele. Querido, de repente, você não se vê mais. E você vê Cristo. E tudo que você faz tem a aprovação. E tudo que você intenta tem o favor. E por onde você caminhar, você tem a vitória. Porque é Ele que vai. Você está com a imagem dele refletida em ti. Está entendendo? Olhe para Ele. E eu tenho tomado decisões, querido. Eu tenho dado alguns passos. Que Satanás diz à minha mente, você não pode fazer. Você está louco. Você está contra todas as leis. Mas o Espírito Santo me fez responder uma resposta para Satanás. Sim, eu estou quebrando todas as leis. Mas eu estou acionando uma lei, que é olhar para Jesus. E só essa basta. O Espírito Santo tem uma palavra para você, empresário. Tem uma palavra para você que tem o seu negócio. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Ele tem riquezas. Então você tem também. Você tem também. Você tem também. Pegue. Tome. Xaracatadaralabas. Querida, a prática do Evangelho é muito simples. É muito simples. A prática do Evangelho é muito simples. É olhar. Isaías profetizou dizendo, levante os seus olhos e veja. Os profetas messiânicos, todos eles têm uma palavra dizendo assim, levante os seus olhos e veja. Vê o quê? Veja Jesus. Se você olhar o Jesus morto, você vai olhar aquele que se identificou com você. Agora, se você olhar o Jesus ressurreto, você vai olhar para aquele que você quer se identificar. Alguns se identificam com o Jesus morto. Aquele Jesus morto não é para você se identificar. Aquele que se identificou com você. Mas o Espírito me disse, se identifique com Ele. Se identifique com Ele ressurreto, sentado em glória, revestido de majestade, todo poder e autoridade. O mundo está debaixo dos seus pés. Os inimigos foram esmagados pelo seu calcanhar. Você se identifica com esse Cristo. Amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Diga assim, eu reconheço que o meu sacerdote foi aceito. E porque ele foi aceito, eu sou aceito.
Se Ele tem as riquezas deste mundo, se nele está todas as riquezas espirituais, eu também tenho em mim. Ele é, eu sou. Ele tem, eu tenho. Ele consegue, eu consigo. Ele vence, então eu também venço. Eu sou íntimo dele. Eu não somente tenho familiaridade, mas eu tenho intimidade com ele. Eu tenho a imagem dele refletida em mim. Eu sou o que ele é, porque assim como ele é, eu sou neste mundo. Aleluia, aleluia.